E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Samuel Caleb, sou representante discente do PET de Engenharia Elétrica da FRN. Estou aqui hoje para apresentar um dos nossos trabalhos, trabalho que a gente enviou como artigo para a ENEPET, Peteca, PET, Escolas, Conhecimento e Aprendizado. Primeiramente, queria parabenizar a organização da ENEPET. A gente sabe que a gente está passando por esse momento pandêmico devido à Covid-19, mas mesmo assim a comissão, a organização do ENEPET deste ano, né, resolveu manter o ENEPET mesmo em formato online, né, remoto, mas quem já participou, quem tem um conhecimento, né, já sabe que eventos como esse são importantíssimos para a comunidade petiana. Então, parabéns aí toda a comissão, a organização, por estar favorecendo e ajudando a gente a construir esse momento tão importante para a gente. Bom, coloquei os autores aqui, né? O primeiro nome seria do nosso tutor, o segundo sou eu, né? Eu sou o Samuel Caleb, vai apresentar aí, né, para vocês o trabalho, guiar nessa apresentação. E os outros são os nomes dos outros petianos que compõem o artigo, né? Aqui eu coloquei mais uma foto para a gente estar mais situado, né? Uma aproximação, já que a gente está nesse momento virtual, poder estar conhecendo um pouquinho do PET de Engenharia Elétrica da FRN. No final do vídeo vai estar lá o site, as redes sociais, quem quiser acessar para dar uma vista, né, sobre o PET vai ser bem-vindo. Se quiser mandar uma mensagem lá no Instagram, falar que veio por esse vídeo, também a gente dá um olá lá. Sumário. A gente vai falar basicamente do contexto, resumo, introdução, metodologia, desenvolvimento, adaptação para ensino remoto, resultado de discussão, considerações finais, depoimentos e a referência. Bom, o contexto, pelo que entendi que o evento pediu, foi mais ou menos uma justificativa, né? O Peteca foi pensado em meio a diversas discussões de como abrir os estudos do curso de Engenharia Elétrica de forma lúdica para crianças das escolas públicas, definindo o tema Escolas, Conhecimento e Aprendizagem. Buscou-se uma escola da rede pública como campo de experiência. A própria discussão, além de proveitosa, no campo conceitual, nos levou como petianos a nos ver como atores responsáveis socialmente, cuja ação resultará no estreitamento do universo acadêmico com as escolas públicas do ensino básico. Então, basicamente, a gente buscou pegar os estudos que a gente tem como base, princípios de elétrica, engenharia elétrica, e trazer de forma lúdica, interessante, divertida para as crianças. O resumo seria que a gente implementou em escolas públicas do ensino básico da Grande Natal. A proposta justifica-se a partir da inserção de conhecimentos práticos de eletricidade, eletrônica, conteúdos básicos da área de engenharia elétrica nas escolas públicas. A faixa etária que a gente abordou foi de 6 a 10 anos. Por justificativos mais no sentido de que nessa fase é a fase que as crianças mais estão, como eu diria, mais propícias a ter conhecimentos novos, mais propícias a se apaixonarem por alguma coisa, né? Se interessarem verdadeiramente, né? E aí, pelo resto da vida deles, está se buscando mais conhecimento sobre isso. E também ser um ponto mais desafiador para o grupo, né? Trabalhar com essa faixa etária. A introdução aqui, basicamente, a gente fala que a gente gostaria de desmistificar os possíveis obstáculos que se interpõem entre a ciência e a prática da vida cotidiana. E trazer também essa questão da universidade para a sociedade, de fato, para a comunidade. Então, a gente tentou aproximar os conhecimentos que a gente sabe com a vida cotidiana das crianças, para que elas, assim, possam estar entendendo melhor o que a gente está querendo transmitir. Metodologia, basicamente, preparação, desenvolvimento, execução, avaliação. Preparação seria petiano estudar o assunto, desenvolvimento seria pegar esse assunto estudado e a gente conseguir fazer de um jeito lúdico para as crianças, interessante, né? A gente tratou aí como oficinas pedagógicas, a gente fazer um conteúdo que seja entendível para as crianças, que elas gostem, né? Não somente entendível, mas que elas gostem. E a execução seria, de fato, executar o projeto, e a avaliação seria os feedbacks, professores, alunos, os próprios petianos, a parte pedagógica da escola e quem estiver envolvido. O desenvolvimento seria o planejamento das oficinas pedagógicas, como eu disse,
a realização de oficinas presenciais, né, a realização da execução, né, em algumas escolas públicas do município de Natal, replanejamento do projeto para o modelo remoto, a gente teve que fazer isso, né, se readequar. A gente teve que elaborar as aulas remotas um pouco mais interativas, né, para não ficar só um slide e alguém falando, né, a gente tentou dar uma interação melhor para as crianças. E a gente executou já algumas aulas remotas e ainda vai executar outras até o final do ano. Adaptação para o ensino remoto, a gente teve que construir um novo modelo, como eu disse, a perda da vivência prática de construção de um experimento aconteceu, querendo ou não, né? A gente não teve aquela vivência prática das crianças estarem fazendo experimento, né? Aquela diversão toda. É ruim, não há como negar, né? Mas a gente conseguiu trazer outros tipos de metodologias, de atividades que as crianças pudessem se envolver e assim participar. E a base do projeto, né, que seria incentivar, vamos dizer assim, as crianças com áreas da ciência, da tecnologia, ela foi bem aplicada. A gente planejou algumas aulas, alguns roteiros já pré-prontos, mudança na metodologia de ensino, a gente tem que mudar, como eu disse, e a gente executou uma aula numa escola de rede privada de ensino, que foi o Núcleo Educacional Reino da Criança. E ocorreu isso porque, querendo ou não, no início principalmente no início da pandemia, estava muito difícil encontrar escolas públicas que gostariam e que estivesse funcionando a aula remota. E para o projeto não parar, a gente acabou optando por uma escola privada, mas uma escola privada mais de bairro, né, que não tem uma mensalidade tão cara, enfim, as famosas escolas privadas de bairro mesmo, né? Mas o resto foi escolas públicas. Desenvolvimento aqui, a gente tem uma foto do ensino presencial, né, da atividade presencial antes da pandemia, né, as crianças aí segurando o multímetro, alguns acessórios que foram utilizados na atividade do dia lá, foi o feedback dos petianos das crianças, foi uma experiência muito gratificante, muito bacana, foi bem divertido, né? A gente vê aí pelo sorriso das crianças aí, foi algo bem legal. Aqui a gente tem um formato online, né? Um print da conversa do Meets. Eu estava apresentando, a gente utilizou o Canvas para deixar um negócio mais divertido, mais lúdico, mais ilustrativo, né? Para as crianças. Resultado de discussões, incentivo para motivar as crianças a explorarem assuntos sobre engenharia elétrica. A gente conseguiu fazer com que as crianças questionassem mais sobre essas áreas da ciência que a gente mostrou, desmistificação de que ciências exatas é difícil, que é chato, que não serve para nada. Então, a gente tentou trazer isso para as crianças. Considerações finais, é um projeto inovador, a gente não estava habituado a tratar, como eu digo, a lidar com crianças em projetos do PET, né, nessa faixa etária de 6 a 10, ao menos. A gente conseguiu promover a inserção de conhecimentos científicos, tecnológicos, de eletricidade, coisas de engenharia elétrica, né, para essas crianças. Então, foi bem legal desse ponto de vista. E a gente conseguiu também aproximar a vida cotidiana delas, né, com o ensino, né, trazendo algo bem divertido e que elas pudessem ver que aquilo faz sentido, né. Depoimento de petianos, por conta do tempo do vídeo, eu vou ler só da Fernanda, petiana egressa, do PET, que ela participou. Quem quiser ver os outros, só pausar e dar uma lidinha aí. Trabalhar e construir com crianças é mágico. Com este projeto, temos a oportunidade de adentrar em outras realidades e levar a ciência e a tecnologia de forma descomplicada e lúdica para um público cheio de curiosidade e criatividade. Bom, foi um depoimento aí dela, né, que mostra o quanto gratificante para o petiano foi estar trabalhando com isso. Algumas referências aí, né, do artigo que a gente colocou, tinha alguns dados no artigo que eu não achei necessidade de colocar aqui, porque era mais para justificar o trabalho em si. Siga nossas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn, YouTube. E a gente tem aqui também o nosso site, quem quiser estar acessando para ver os outros projetos. Quanto ao tempo do vídeo aqui, vou dando um até logo a vocês. Oi, eu sou Valéria Alcântara, sou do PET Ciência e Tecnologia.
e hoje eu vou falar sobre a análise de aprovações em cálculo 1 e geometria analítica dos alunos ingressantes nos cursos de engenharia do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas. Então, os cursos de engenharia têm tido uma alta na demanda nos últimos anos, que é visível no aumento do número de matrículas em cursos de engenharia, seja civil, seja química, seja do petróleo. Entretanto, mesmo com esse aumento na procura do curso, esses cursos têm tido uma alta taxa de reprovação em matérias relacionadas com matemática. Então, principalmente nos primeiros períodos em que são as matérias que mais são relacionadas à matemática, como cálculo 1, geometria analítica e os outros cálculos. E essa alta taxa de reprovação pode ser um sintoma de problemas externos à universidade, seja familiar, seja financeiro. E, sendo assim, a gente começou a analisar a reprovação em cálculo 1 e geometria analítica nos cursos de engenharia do Centro de Tecnologia, da UFAL. A gente analisou especificamente os cursos de engenharia civil, engenharia química e engenharia de petróleo. Uma coisa a ser levantada é que nós não fizemos análise do curso de engenharia ambiental, que é um curso que também é ofertado no CETEC, porque a gente analisou os alunos ingressantes no segundo semestre de 2018, e o curso de engenharia ambiental tem ingressantes apenas no primeiro semestre. Sendo assim, nós estudamos 114 estudantes de ambos os sexos, sendo 43 de engenharia civil, 56 de engenharia química e 15 de engenharia de petróleo. Nós tivemos contato com eles através da matéria de introdução à engenharia. Como em cada curso de engenharia existe uma matéria que é introduzindo tudo que eles vão ver com o passar dos anos, nós entramos em contato com os professores responsáveis por tais matérias e eles aprovaram a aplicação do questionário de caráter vocacional para os alunos. O que quer dizer caráter vocacional? No questionário, nós fazíamos perguntas quanto à rotina dos alunos, o que eles costumavam fazer, quantas horas eles estudavam e essas coisas. Nós também tivemos acesso à relação de alunos aprovados na disciplina de cálculo 1 e geometria analítica daquele mesmo semestre. Então, os alunos em que nós aplicamos esses questionários, nós também, posteriormente, tivemos acesso à lista de aprovação nas matérias de cálculo 1 e geometria analítica. Nesse questionário aplicado, nós podemos perceber que 15,8 alunos que foram questionados trabalham fora da universidade e 34,2 participam de alguma atividade extracurricular. O que isso quer dizer é que uma parcela dos discentes tem uma atividade que demanda tanto tempo, ou se não mais, do que a própria faculdade, o que pode ser um fator de tais reprovações também, porque, como nós sabemos, matérias como cálculo 1 e geometria analítica demandam muito tempo. Nós também perguntamos quanto tempo era dedicado aos estudos. Engenharia civil e engenharia química, a maioria responderam que dedicavam de 10 a 20 horas. Já em engenharia de petróleo, os alunos declararam que dedicavam mais de 30 horas para os seus estudos. Nós também perguntamos se eles procuravam monitores ou professores para tirar dúvidas. A gente consegue ver que nos 3 cursos, os alunos procuram mais os professores do que os monitores. Entretanto, mesmo tendo um número de pessoas que procuram os professores e os monitores, o número ainda é muito baixo, levando em consideração a quantidade de alunos que nós analisamos. O número que respondeu, que falava que procurava um monitor e procurava um professor, é inferior. Nós também perguntamos se eles procuravam algumas coisas que poderiam ajudar nele na aprendizagem das disciplinas. Por exemplo, o nosso PET, o Ciência e Tecnologia, tem uma atividade em que a gente dá aulões de cálculo 1 e a gente também
perguntou se eles frequentavam esses aulões, além de utilizar livros, as disciplinas e que resolviam questões de livros. Nós percebemos que o curso que mais procuravam essas coisas que poderiam auxiliar na aprendizagem deles foi o curso de Engenharia Química, seguido logo por Engenharia Civil. Já o curso de Engenharia de Petróleo ficou para trás nessa procura de fatores que poderiam influenciar na aprendizagem deles. A gente também perguntou qual era a motivação deles para o curso. Nós percebemos que menos da metade de engenharia civil e engenharia química se sentem motivados com o curso. Já a engenharia de petróleo é uma minoria completa que se sente motivada com o curso. Isso é um fato interessante, porque a gente fez essa pesquisa, a gente aplicou esse questionário com alunos que estavam ingressando no curso. Isso quer dizer que são alunos que normalmente estão motivados com aquilo, já que é o curso que eles escolheram praticar. Então, a gente pensa que eles deveriam se sentir motivados, mas é completamente o contrário. Eles já estão no nível de desmotivação muito grande quando a gente aplicou esse questionário. A partir daí, a gente com a lista de aprovados nas disciplinas, a gente conseguiu perceber que engenharia civil e engenharia química teve uma boa aprovação em geometria analítica, mas já em cálculo 1, esses dois cursos teve uma aprovação média passando para ruim. Já em engenharia do petróleo foi um caso em que eles tiveram uma aprovação em geometria analítica média e não tiveram nenhuma aprovação em cálculo 1, o que chega a ser impactante, né? A partir desses dados, a gente concluiu realmente que no CETEC existe uma baixa porcentagem de aprovação nas disciplinas de cálculo 1 e geometria analítica e que vários fatores podem influenciar isso, desde eles não procurarem auxílio de monitores, desde eles não procurarem auxílio de professores, desde alguns deles trabalharem ou participarem de alguma atividade. E também, mas a maior conclusão é que pode ter alguma coisa na metodologia dos professores. Já que, querendo ou não, a engenharia qualquer engenharia é um curso que já está bem concretizado, né? Já é um curso antigo. E os professores costumam usar a mesma metodologia com o passar dos anos. Mas, como foi falado no início, o curso tem mudado, né? A demanda tem mudado. O mundo tem mudado e o que precisa mudar também é a metodologia aplicada pelos professores, tentando uma forma que chame a atenção dos alunos, que os motivem e que facilite a aprendizagem deles. Além disso, uma recomendação de livros e materiais que os alunos possam utilizar como auxílio das aulas, né? Então, é isso, pessoal. Obrigada. Oi, tudo bem? Meu nome é Caroline e eu faço parte do PET Conexões de Saberes de Penedo, em Penedo, Alagoas. Sou discente do curso de Engenharia de Produção e venho aqui apresentar para vocês um trabalho intitulado como Empreendedorismo com Estudantes de Escolas Públicas, uma abordagem lúdica para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Bom, esse projeto ele tem o intuito de trazer o que é a definição, as características, exemplos do cotidiano de que o empreendedorismo ele pode mudar vidas. O empreendedorismo ele muda vidas. Tem gente que quer fazer faculdade, tem gente que quer que quer trabalhar, tem gente que quer fazer cursos, mas o empreendedorismo ele é uma alternativa de vida. Ele pode ser por necessidade, por oportunidade. Então, trazer essa realidade para os jovens, principalmente os de ensino médio que estão concluindo, é trazer para eles oportunidades. Pois a partir do momento que eles conhecem, se identificam ou tentam buscar um meio de sobrevivência, o empreendedorismo ele traz essa independência para eles. Então, o nosso público-alvo são estudantes de ensino médio
preferencialmente que estejam concluindo o terceiro ano, que estejam cursando o terceiro ano. A gente percebe que eles não têm conhecimento sobre empreendedorismo, que é um tema tão atual, e também que o empreendedorismo está presente no cotidiano deles, através do pai, da mãe, de amigos, tios, parentes, e eles tão pouco sabem o que é. Então, esse projeto para ajudar a desenvolver essas habilidades que esses jovens têm para futuramente estarem no mercado de trabalho como empreendedores. Quais foram os objetivos? Desenvolver atividades lúdicas, objetivando disseminar a cultura empreendedora em alunos de escolas públicas, promover o ensino de empreendedorismo no ambiente escolar, que é muito importante, que a gente tão pouco vê esse ensino de empreendedorismo na graduação e no ensino médio mesmo, a gente não vê. Planejar e buscar soluções para problemas do cotidiano, calcular custos e vendas e ensinar técnicas de planejamento. Isso mesmo, na minha área, engenharia de produção, a gente a gente aprende a gerenciar tudo em uma empresa, desde a chegada da matéria-prima até a logística e entrega do produto final. Então, é uma forma de trazer para esses alunos de uma forma bem mais simples, bem mais enxuta, bem mais básica, mas que é um pontapé inicial para eles irem atrás e buscarem o seu caminho na área do empreendedorismo, se eles se identificarem. Como que aconteceu esse projeto? A gente foi dividir em duas partes, 2 encontros. Esse projeto aconteceu com os discentes do curso de Engenharia de Produção, eu e mais 2 pessoas, que ministramos esse projeto para os discentes alunos de escola pública. A primeira parte foi a apresentação teórica, onde a gente trouxe todo o embasamento teórico do que é, as características, o perfil do empreendedor, exemplos do cotidiano e etc. A gente aplicou uma dinâmica de liderança para a gente mostrar para ele qual o papel do líder, como o líder atua, quais são os tipos de líder, o que o líder faz. E depois a gente dividiu os grupos. Para o segundo encontro, eles apresentaram para a gente. No segundo encontro, a gente teve a apresentação de um protótipo, construção e apresentação de um protótipo de um produto criado pelo grupo e depois da exposição em uma possível venda do seu produto, para que a gente pudesse calcular os custos e saber por quanto vender e como vender para o meu cliente. Aqui estão as fotos dos nossos encontros com esses discentes. Bom, a gente pode perceber que com esse projeto, os discentes eles ficaram mais engajados, eles não tinham conhecimento sobre empreendedorismo, eles não sabiam que tinham exemplos de empreendedorismo no cotidiano deles, na família deles. A gente pôde explorar a criatividade deles, criando produtos. A gente também viu a liderança na hora de vender, na hora de liderar os grupos. O trabalho em equipe, que é essencial, muito importante. E o desenvolvimento das habilidades para inovação no produto, design, desenho do seu produto, criação e venda. Com isso, a gente pode também concluir que essas técnicas de empreendedorismo ofertadas, elas vão inovar a experiência do aluno em sala de aula. Elas inovaram. Elas puderam ampliar a visão e as possibilidades proporcionadas pelo empreendedorismo para esses alunos que tão pouco conheciam. E com essas técnicas utilizadas no ambiente escolar e fora dele, a gente pode despertar e desenvolver habilidades ainda melhores. Ou seja, se eles tiverem esse ensino, esse conhecimento durante o seu ensino médio e até mesmo graduação, a gente pode ter uma preparação melhor na criação e desenvolvimento de pequenas empresas hoje atualmente, onde às vezes eles começam no mercado de trabalho, mas não têm conhecimento nenhum. Então, essa foi o nosso trabalho e qualquer dúvida, estamos à disposição para tirar. Olá, o meu nome é Joselito e juntamente do meu colega Bruno estaremos apresentando o trabalho intitulado Uso do Teatro como Metodologia Facilitadora no Ensino de Crianças.
Esse trabalho ele foi desenvolvido pelos membros do grupo PET Química do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. A química é uma disciplina que é essencial para o desenvolvimento científico dos indivíduos, pois devido à sua presença no cotidiano, ela é capaz de estimular a criticidade do ser dentro da sociedade, ou seja, se perguntar como ocorrem os fenômenos do dia a dia. Ela está presente ainda em diversas outras ciências e, com o uso de interdisciplinaridade, ela pode ter uma facilitação na abordagem de diversos temas em áreas como física, matemática, biologia e saúde. A falta de conhecimento que pode haver entre a relação da química com a saúde, ela pode vir a afetar pessoas de qualquer faixa etária. Isso inclui o ensino básico infantil, ou seja, as crianças. E devido a isso é necessário o uso de recursos pedagógicos para que seja facilitada a aprendizagem das crianças. Com o uso do teatro, há uma utilização do lúdico para facilitar a interação e o entendimento dos conteúdos de uma forma contextualizada e interdisciplinar. Segundo Saraiva, o teatro tem todas as potencialidades para ser encarado como um veículo transmissor de conceitos científicos, através do qual a aprendizagem é feita de uma forma simples, lúdica e agradável. Esse trabalho ele visou facilitar o ensino de química por meio da atividade chamada Kim Kids, onde foi utilizado o teatro para abordar o tema sobre saúde bucal. Essa atividade foi aplicada em uma creche aqui no município de João Pessoa, no estado da Paraíba. E ela foi realizada pelos bolsistas do grupo PET Química do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Utilizou-se de uma metodologia participativa, em que ocorre quando o pesquisador utiliza do seu ambiente de investigação, enquanto o mesmo também participa como informante, colaborador ou interlocutor, de acordo com Smith, em 2006. A apresentação dessa atividade foi realizada para cerca de 30 crianças com faixa etária entre 3 e 5 anos. Ocorreu por meio de uma peça teatral com a temática saúde bucal. Para a realização dessa atividade foi preparado um roteiro baseado nos cuidados necessários que devemos ter com os dentes, os problemas que a má higienização pode causar, com o uso de uma abordagem química. De acordo com Palma, em 2006, o palco torna-se uma possibilidade de ampliar e cativar os discentes para questionamentos, provocações e reflexões sobre a natureza da ciência que tocam a humanidade e que estão cada vez mais infiltrados nas preocupações sociais e econômicas. E nesse sentido, para que fosse possível representar a peça de forma mais clara para as crianças, foram criados personagens caracterizados de forma bastante ilustrativa, de modo que representasse da maneira mais lúdica possível a temática a ser abordada. E agora, tratando dos resultados de discussão do nosso trabalho, a gente trabalhou com peças teatrais que contavam a história de um garoto que não cuidava da sua higiene bucal. Esse garoto, uma certa noite, foi dormir com dor no dente. E essa dor no dente era causada por os nossos personagens que a gente atribuiu o nome de fura-dentes. No caso do garoto, eram os causadores da cárie dentária. Nessa história, também havia 3 heróis. Esses heróis a gente atribuiu o nome de Trio Boca Limpa. O grupo era composto da escova de dente, do creme dental e do fio dental. Durante a peça, eles ensinavam como cuidar da higiene bucal e como eles eram utilizados, qual era a funcionalidade de cada um. Essa peça teatral ela foi baseada e corrobora com o pensamento de Souza, que afirma que essas peças teatrais, esse tipo de metodologia, trazem simulações de aspecto cotidiano, que uma vez no âmbito da educação básica, ela pode ajudar a criança a internalizar os conhecimentos e informações do seu grupo social, do modo de agir, do modo de pensar e
os seus valores. Então, é importante ressaltar que durante as cenas que a gente apresenta, as crianças interagiam bastante com os personagens, fazendo perguntas e também respondendo perguntas, brincando e se divertindo. Dessa forma também ainda foi possível a gente apresentar um experimento químico que a gente intitula ele de Gênio. Esse experimento teve o objetivo de atrair o foco da criança mais ainda para a peça, uma vez que já estava bem ilustrado, já haviam personagens caracterizados de tal forma que chamasse a atenção dos alunos, mas ainda para atrair mais o foco da criança, a gente ainda produziu uma experimentação que se adequasse àquele contexto. E tivemos um resultado bem positivo, pois esse experimento ainda atraiu bastante a participação ativa das crianças. Foi possível ver que eles ficaram mais e mais curiosos e se interessaram mais ainda pela peça. Então, com isso, a gente consegue concluir que realizar esse tipo de atividade serve para estimular o desenvolvimento da criança. E nada melhor do que mostrar também a importância da saúde bucal de forma lúdica. Vale ainda ressaltar que houve um ganho significativo de experiência para os ministrantes dessa atividade, já que é primordial que os educadores sejam detentores de conhecimentos que transcendam aqueles exigidos pela ementa dos cursos de graduação. Vale salientar ainda que é de fundamental importância que o professor, o educador, seja um mediador e que saiba utilizar os meios e os instrumentos que lhe cabem. Essa prática e esses fatores vão garantir que as crianças aprendam efetivamente e desenvolvam, interajam com os colegas, ou seja, se socializem e assim brinquem. Então, este foi o nosso trabalho que a gente intitula de King Kids. Olá, meu nome é André, sou integrante do PET Química do IFPB Campus João Pessoa e vou falar sobre o trabalho de produção de uma oficina de cosméticos pelo PET Química durante a Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFPB Campus João Pessoa. O trabalho tem como autores eu, Andelo Silva, Bruno Lopes, Davi Correia, Fernanda Lima, José Ferreira, Joselito Filho e Daiane Lima, Camila Rodrigues, Lucas Oliveira, Rayane Santos e Alessandra Figueiredo. Como nós sabemos, a química ela se apresenta de diversas formas no cotidiano de qualquer indivíduo, se relacionando com as ciências exatas e as demais ciências da natureza. Dentro desses segmentos, vale destacar a produção de cosméticos, que possibilita, além de análise sensorial da química, uma contextualização sociocultural. Araújo, 2019, diz que a utilização de ferramentas didáticas, como, por exemplo, oficinas pedagógicas, permite que o aluno seja capaz de questionar-se sobre a teoria ensinada, desenvolvendo uma visão crítica. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma oficina para o público idoso, adaptando toda a linguagem científica existente, correlacionando os processos de fabricação de cosméticos com o cotidiano, as vivências e as experiências desses indivíduos. A metodologia utilizada foi a metodologia participativa, onde os pesquisadores e os pesquisados são sujeitos a um mesmo trabalho em comum, ainda que em situações e tarefas diferentes. Essa metodologia foi aplicada dentro da oficina de cosméticos, que ocorreu na Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFPB Campus João Pessoa. Na oficina foi efetuada a produção de sabonete líquido e perfume, e essa produção foi feita dentro do laboratório do próprio campus, vale ressaltar. Contou-se com a participação de 20 pessoas, 20 idosos, e que foram separados em 2 grupos de 10,
que ficou sendo guiado, por assim dizer, por um grupo também de petianos, que também foram divididos em 2 grupos para ficar responsável pelos grupos de 10 pessoas. Nos procedimentos, ocorreu o quê? Um grupo de petianos ficou responsável pelo primeiro grupo de 10 pessoas, que começou a fazer a produção do sabonete líquido. O segundo grupo de petianos também ficou responsável pelo segundo grupo de pessoas, que ficou responsável pela produção do perfume. Só que, para que não ficasse apenas uma produção de sabonete líquido e outra produção de perfume, houve a alternação. Quando o que estava produzindo sabonete líquido terminou, eles foram para a produção do perfume, e quando os que estavam produzindo o perfume terminaram, eles foram para a produção de sabonete líquido, para que assim todos pudessem aprender a produção de ambos os produtos. Como resultado de discussão, nós obtivemos que as práticas selecionadas, elas possibilitaram compreender o processo de fabricação do perfume e do sabonete líquido. Também foi possível perceber, lá durante as conversas com os integrantes da oficina, que eles também queriam utilizar os conhecimentos adquiridos como uma forma de obter renda extra. E é totalmente possível, já que se tratam de produtos convencionais e não tão difíceis de serem feitos, e que são vendidos normalmente no supermercado, ou você pode até vender na sua própria casa. Foram produzidos 40 cosméticos, sendo estes 20 perfumes de 60 ml e 20 sabonetes líquidos de 150 ml. Aqui está a figura da oficina desenvolvida pelos petianos, que contou, como eu já disse, com a participação de 20 pessoas, 20 idosos. No término da oficina, cada participante pôde levar um kit contendo perfume e sabonete líquido que foi produzido por eles mesmos. Esse aqui é a foto dos kits que foram produzidos. O do frasco menor é o sabonete líquido, e o do frasco com spray é o perfume. Logo, a atividade ela possibilitou a materialização dos produtos de uso comum, compartilhando experiências, levando em conta o saber empírico e produzindo saber científico com materiais acessíveis à comunidade. Considerações finais. De start, a presente pesquisa comprovou que a correlação entre a química e a fabricação de cosméticos é de suma importância, pois oportuniza o conhecimento independente da faixa etária. Além disso, forma discentes críticos e cidadãos ativos, despertando sua cognoscibilidade. Aqui estão as referências que foram utilizadas para o trabalho, e obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Isaías Barata, sou membro do PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará. Vou apresentar para vocês um pouco do trabalho sobre a análise do impacto causado pelo ensino petiano, o eixo temático de ciências exatas. Então, contextualizando, nós sabemos da crescente demanda relacionada à procura, né, de cursinhos pré-vestibulares por todo o país, e também sabemos do déficit educacional das escolas públicas em relação a diversas disciplinas, principalmente as disciplinas de ciências exatas, que são fundamentais para a construção de uma base sólida e para o sucesso dos vestibulandos. Com a ideia e intenção de melhorar e contribuir com essa qualidade de ensino e a construção dessa base sólida, surgiu o ProExacta, que é um curso composto por petianos do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. E, além disso, com a intenção de avaliar essa qualidade do ensino, o presente trabalho ele visa relatar esse sucesso da proposta petiana por meio do ProExacta. Mas o que é o ProExacta? O projeto tem cerca de 10 anos, composto por 10 PETs do Centro de Tecnologia, que são os PETs de engenharia, onde são ofertadas disciplinas de matemática, física, química e redação todos os sábados. Como é que se dá a sua organização? São distribuídas diversas comissões, por exemplo, preparação geral, secretaria, financeiro, coordenação de disciplinas, entre outras.
para garantir o melhor aprendizado, a melhor experiência possível por parte dos alunos. O ensino ele é dado por meio de aulas, aulões também, simulados, TDs, onde os petianos ministram essas aulas todos os sábados. Em um sábado temos aulas de matemática e redação, com duração de cerca de 110 minutos, e no outro sábado temos aulas de química e física, também com duração de 110 minutos, e fica sempre intercalando. O processo seletivo do PROESAC se dá por meio apenas de inscrição e pagamento de R$ 5 para impressão das provas, e são ofertadas cerca de 270 vagas por semestre, de acordo com a disponibilidade do espaço disponibilizado pelo Centro de Tecnologia. Então, a metodologia do trabalho. Essa avaliação da qualidade do ensino foi realizada por meio de um formulário online e coletando os dados dos alunos, e a análise foi feita por meio de gráficos do Power BI, que é a ferramenta gratuita da Microsoft, onde foi analisado os aspectos como o número de escolas impactadas, número total de alunos inscritos, total de rematrículas e aprovados nas universidades. Então, quanto ao número de escolas impactadas pelo projeto, nós vemos um crescente número, que pode ser dado pela melhoria na qualidade da divulgação, qualidade do ensino, quantidade também de divulgação, crescimento em relação ao ano de 2019 e ao ano de 2020, crescimento de 41,7% aproximadamente, e o que vem se mostrando ser bastante efetivo. Quanto ao número de alunos inscritos, nós podemos observar, de acordo com o gráfico, uma evasão, certo? Observada pelo decréscimo de 31,7% em relação a 2018 e 37% em relação a 2019. Certo? Pode ser explicado por conta de que muitos discentes têm aulas em outros cursinhos também, que posteriormente ofertam aulas aos sábados a partir do segundo semestre, e também as próprias escolas, que ofertam aulas aos sábados obrigatórias, então acaba tendo um pouco de evasão. Outro fator é que o projeto não é tão divulgado no segundo semestre quanto é no primeiro semestre, por conta das várias ocupações petianas e diversos motivos. Quanto ao total de rematrículas, nós podemos verificar que nos semestres pares a quantidade é maior, devido aos alunos preferirem acompanhar o progresso que foi feito no primeiro semestre. Então, eles optam por se rematricular no cursinho, e nós podemos analisar também, verificar que a média de rematrícula é de 26% dos alunos. Então, nós vemos aí que 1/4, né, do total de alunos gostaria de permanecer no projeto. Quanto às aprovações nas universidades, nós temos um acréscimo de 50% em relação a 2018, 2019, observando isso, no número de aprovações, e um decréscimo em relação a 2019, 2020, de 21,2%. Nós temos esses dados apenas de cerca de metade dos alunos, a outra metade, mais ou menos, não retorna o curso ProExacta com essas informações, se foi aprovado ou não. Então, nós vemos também que o projeto, né, a proposta está tendo sucesso, porque nós estamos vendo aprovações e sonhos realizados. Enfim, considerações finais. Apesar do número de inscritos do programa ser elevado, como nós podemos analisar, 300 inscritos, 270 inscritos, a taxa de rematrícula, ela chega a ser 1/4, né, o que é indício de que o ensino petiano precisa ser melhorado, que nós temos que analisar novas formas de estabelecer vínculos entre os alunos e o projeto. Além disso, o impacto do PET nas escolas por meio do ensino tem crescido bastante. Nós podemos ver que no ano de 2020 nós tivemos 82 escolas impactadas. Então, o que isso quer dizer, né? Que tivemos alunos de 82 escolas diferentes inscritos no projeto. Além disso, é evidente que o programa deve ter sua continuidade, porque o projeto está cumprindo com o objetivo de gerar resultados, contribuir com o ingresso dos alunos na universidade, e também deve-se continuar porque 1/4 dos alunos refaz a matrícula no semestre seguinte. Então, isso é importante para a construção deles, importante também para a gente ver que o ensino petiano está tendo resultado que gostaríamos. Essas são as referências do projeto, e é isso, eu agradeço pela atenção.
Olá pessoal, aqui é o Kevin do PET Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui para apresentar o trabalho RPET-G, utilizando jogos de RPG para ensino e prática da língua inglesa. Bom, e por que o inglês, né? Porque o inglês é uma língua muito importante, tanto para o nosso divertimento quanto para os estudos, mas principalmente nos estudos, né, na área acadêmica, ainda mais nos cursos de ciências exatas, é onde essa necessidade de inglês se torna muito mais prevalente, porque boa parte dos materiais de boa qualidade eles estão disponíveis em inglês e não existe tradução, ou existe uma tradução ali que perde um pouco de contexto, não é tão boa assim quanto o material original. Então, né, por isso, se torna muito importante um aluno desses cursos, né, principalmente ciências exatas, saber o inglês para poder tanto buscar material quanto também para produzir seus próprios artigos científicos. Bom, para a mesa de RPG, né, para poder criar uma mesa de RPG, temos as 4 principais regras, que são definir o sistema de regras, escolher um Dungeon Master, preparar a campanha e idealizar os personagens dos jogadores. Tudo isso aí são pontos cruciais para que a gente consiga, né, ter a base e aí conseguir, né, realizar os encontros, dado um certo horário que iremos marcar com nossos jogadores. Bom, começando pela primeira parte, que é definir o sistema de regras, esse é muito importante porque ele vai justamente limitar e descrever como e quais ações os jogadores podem fazer. Por que isso, limitar o jogador no sistema de interpretação? Porque isso também ajuda um pouco a ele a se guiar, né? O que ele pode fazer e o que não pode fazer, para ele não ficar pensando muitas coisas e acabar não fazendo nada, mas também para que ele consiga saber exatamente o que ele tem que fazer para uma determinada ação. Então, digamos que eles estão dado uma certa situação de combate, ele quer saber como combater o inimigo. Isso aí vai estar tudo escrito pelo sistema, que vai ajudar ele a não ficar enrolado, não ficar perguntando e a mesa fluir de um jeito melhor para que a gente possa ter mais diálogo, mais conversação. Você pode usar o seu próprio sistema de regras, mas é uma situação bem trabalhosa. Então, a gente recomenda que sejam utilizados alguns sistemas já prontos, né, como o Dungeons and Dragons, o 3DT ou o Vampire the Masquerade, que seriam sistemas já prontos que vão desde fantasia medieval até vampiros no mundo atual. Para a nossa campanha, né, como exemplo, a gente utilizou o sistema Dungeons and Dragons quinta edição, né, que seria o D&D 5e. Bom, uma vez que a gente tem um sistema, a gente precisa escolher quem vai ser o Dungeon Master. O que o Dungeon Master vai fazer? Bom, o Dungeon Master é basicamente um jogador específico que vai ficar responsável por narrar a campanha. Porque, como eu disse, os jogadores eles vão ter o cenário, né, eles vão ter aquele canto, eles vão interpretar os personagens, porém alguém vai ter que dizer, olha, ali existe uma árvore, ali existe um cachorro e etc, da descrição da cena. E essa pessoa será o Dungeon Master. Não só isso, mas também o Dungeon Master deve interpretar outros personagens, por exemplo, os PDMs, que são personagens do mestre, que são, né, o Zequinho da padaria, o cachorro lá da rua, qualquer outro personagem que não seja dos jogadores é interpretado pelo mestre. Isso também ele vai ajudar, né, criação de ficha e tudo mais. O Master é tipo literalmente o mestre, né, da mesa, né, o cara que vai guiar todo mundo, que vai dar a descrição, que vai fazer a mesa rodar. Normalmente, né, o jogador ele é o mais experiente tanto no sistema escolhido, como também na língua inglesa, para que ele possa, né, já que ele é o cara que vai mais falar e dar descrições, para que tudo possa fluir de uma boa velocidade. É bom que esse cara ele seja mais experiente nessas competências. Uma vez que temos o Dungeon Master e o sistema selecionado, temos que preparar a campanha. A campanha nada mais é do que o cenário propriamente dito, né, onde os jogadores irão participar das suas aventuras, das suas jornadas. O sistema ele já pode fornecer umas campanhas prontas, por exemplo, o Dungeons and Dragons que estamos usando, ele fornece inúmeros livros de campanhas. Isso aí ele já vai descrever para o mestre, né, personagens de mestre, monstros, mapas e tudo mais, para o mestre ter esse trabalho aí, né, de fazer mapa, de desenhar mapas, de fazer ficha de monstro, etc. Ele já vai dar todo esse módulozinho pronto para você jogar. E é o que a gente recomenda, até porque essas campanhas são de boa qualidade e também vai ajudar até o próprio mestre, né, a ler o material em inglês, já que ele vai ter que ler tudo isso aí para poder mestrar essa campanha para os jogadores. E agora que temos nossa campanha, nosso sistema e nosso mestre, é a hora dos jogadores de montar os personagens. Depois disso aí, né, depois que o mestre ele começar a escolher a campanha ou montar a campanha dele, ele vai ter que dizer para os jogadores qual o cenário que eles vão se encontrar.
Temos que a história é assim, assim, assado, vocês vão vir de tal lugar ou não, deixar isso aberto para os jogadores escolherem e falarem com ele. Depois de falar esse background, o mestre ele vai ajudar os jogadores, né, a montarem suas fichas, geralmente. Alguns sistemas ele não utilizam ficha, mas, por exemplo, o D&D, que é o que a gente está utilizando, ele usa ficha de personagem, que é basicamente uma parte do sistema de regras, né, que vai limitar também os jogadores do que eles podem ou não podem fazer. E também, né, contém as informações dos personagens, por exemplo, história, traços familiares, quem ele conhece, quem ele não conhece, e por aí vai. Várias coisas que o jogador pode achar interessante anotar para lembrar de como interpretar seu personagem ou do que ele pode fazer. Uma vez que a gente fechou os outros passos anteriores, os outros 4 tópicos mais importantes, é hora de rodar a campanha propriamente dita. Aqui, os jogadores vão se reunir, né, no horário especificado. As mesas geralmente duram em torno de 2 a 4 horas, que é um tempo bom para as pessoas poderem conversar, né, interagir com seus personagens. E também ficar algo muito pesado para não ter que ficar difícil, né, de pessoas entrarem nessa mesa. Mas a mesa em si, ela é durante esse período de 2 a 4 horas. São basicamente jogadores, né, interagindo com o mundo que o mestre vai lhe propondo, desde interagindo com personagens que estejam por ali, por exemplo, na taverna, conversando com cantores, com o taverneiro e etc. Mas também como interagindo com inimigos, né, por meio de combate, por meio de desafios lógicos que o mestre pode propor para que a mesa interaja, né, e se desafiem e fiquem engajados na campanha. Bom, utilizando as ferramentas que foram citadas nos slides anteriores, nós rodamos essas campanhas, né, no nosso grupo PET. Todas elas tiveram em média 7 jogadores, incluindo o Dungeon Master, ou seja, eram 6 jogadores normais e o Dungeon Master. E todas as campanhas, né, coletamos feedback deles, tanto nos resumos antes de sessão, que a gente precisa fazer, né, para tanto eles relembrarem como foi a sessão anterior, para também testar sua pronunciação do inglês no passado. Fomos coletando esses feedbacks também, né, do que eles achavam da sessão passada, do que eles pretendiam fazer agora e tudo mais, para não só melhorar a campanha, mas também saber, né, como eles estavam achando que era o aprendizado de inglês, né, o que eles estavam achando desse ambiente para a prática do inglês. A resposta foi bem positiva. Nossos jogadores realmente se mostraram estar interessados não só na proposta, né, do RPG, da mesa, da campanha como um todo, mas também no treinamento do inglês. Porque muitos deles dava para ver claramente que eles começaram meio tímidos ali, com medo, não só por causa do cenário, né, que é uma coisa nova, o RPG era uma coisa nova para eles, mas também por causa do inglês, que eles não tinham esse domínio tão hábil da língua. E eles começaram a pronunciar, né, fornecer esse feedback, eles começaram a falar mais, eles começaram a se impor mais na mesa, começaram a tentar palavras que eles não conheciam, tentando usar palavras novas, né, para poder não só interpretar o personagem deles, mas também para ampliar seu conhecimento. E isso, segundo eles, foi uma experiência bastante reveladora, né, bastante interessante da parte do RPG. Diferenças que utilizamos para produzir o nosso resumo estendido, né? Recomendo que vocês deem uma olhada nesse aqui caso vocês queiram mais detalhes. Bom, em caso tenha ficado alguma dúvida ainda, essa aqui é a nossa informação de contato para que vocês possam falar com a gente e tirar nessa dúvida que ainda ficou. É isso aí, muito obrigado. Olá, me chamo Natália Chaves Rocha, eu sou aluna bolsista do Programa de Educação Tutorial em Química da Universidade Estadual do Piauí. E o objetivo hoje aqui é apresentar um trabalho produzido pelas discentes Maria Karina da Silva, Natasha Alves Rocha, Carolina Maria Vasconcelos Tais Ramos e pelo tutor do PET Chemical S, professor Dr. Reginaldo da Silva Santos. Nosso trabalho é intitulado Das contribuições do projeto Café com Química na formação dos estudantes de Química da Universidade Estadual do Piauí. Bom, os eventos científicos, eles têm uma grande relevância na vida acadêmica do aluno, pois proporciona uma troca de conhecimento entre profissionais formados e discentes ainda em formação. As principais finalidades dos eventos científicos são a troca de conhecimento, né? São as trocas de conhecimentos, o aprimoramento da comunicação científica, o aprimoramento dos estudos e também uma nova forma de aquisição de conhecimento. Bom, nesse contexto, um dos projetos elaborados pelo programa é o ciclo de palestras Café com Química. O Café com Química, ele abrange diversas áreas de atuação profissional
ele promove debates científicos e ele surgiu da necessidade de apresentar, de discutir diferentes áreas de atuação profissional aos formandos dos cursos, principalmente oferecidos pelo CCM, sendo esses Química, Física e Biologia. Os debates, eles são organizados através de palestras planejadas, instituídas e executadas pelos alunos integrantes do PET Química UESP. Desse modo, a atuação dos petianos proporciona determinada experiência e responsabilidade na preparação e execução de eventos científicos. O objetivo geral desse trabalho é verificar a contribuição proporcionada pelo projeto Café com Química na formação acadêmica dos discentes do curso de licenciatura plena em Química da Universidade Estadual do Piauí. Os objetivos específicos são caracterizar o perfil dos estudantes de Química nos eventos científicos, analisar a frequência de participação e observar se há um estímulo para que esses discentes participem desse ciclo de palestras no decorrer da sua formação acadêmica. Antes de entrar na metodologia da execução do trabalho, da produção do trabalho, devemos entender como é que funciona o processo de preparação e execução do Café com Química. Em um primeiro momento, é feita uma escolha do tema para o projeto Café com Química. Essa escolha de tema é realizada através de uma reunião entre os petianos e o tutor. Após ser escolhido o tema para o Café com Química, é eleito um aluno para a produção de um texto científico acerca do tema. E, por fim, a escolha do palestrante, onde tem que ser um palestrante que se adeque ao tema escolhido e ao objetivo da palestra. Bom, o processo metodológico deste trabalho teve por base uma abordagem de caráter qualitativo. Dessa forma, a pesquisa inclui um questionário aplicado a discentes, participantes do ciclo de palestra, o qual envolve perguntas de caráter qualitativo e quantitativo. Essa pesquisa ela foi realizada na cidade de Teresina, no estado do Piauí, na Universidade Estadual do Piauí, UESP, com a contribuição de discentes do curso de licenciatura plena em Química do campus Torquato Neto, e também alunos de pós-graduação do campus Torquato Neto. Bom, a técnica utilizada para a coleta de dados se caracterizou por meio de um questionário. Esse questionário ele foi dividido em duas partes, sendo a primeira parte, onde era feita a coleta de dados dos participantes do ciclo de palestra, onde envolvia a pergunta sobre qual era a idade, qual era o curso, qual era o período que o aluno estava cursando e o sexo. A segunda parte do questionário perguntava a respeito das palestras e do interesse do aluno na palestra, sendo a primeira pergunta: você consideraria essa palestra relevante para a sua formação acadêmica? Onde o aluno poderia responder dar uma nota, se era ruim, regular, bom, ótimo ou excelente. A segunda pergunta foi a respeito das palestras, se tinha influência para a pós-graduação, pois, como eu já havia dito, além dos discentes, nós também temos a participação de alunos de pós-graduação. Bom, a terceira pergunta perguntava se o participante do ciclo de palestras observava alguma melhora em sua articulação estudantil. A quarta pergunta era se a palestra contribuía para o desenvolvimento do seu senso crítico. A quinta, ela perguntava se o ciclo de palestras favoreceu em algum modo o seu conhecimento pessoal. A pergunta seguinte foi a visão que o participante tinha sobre as diversas áreas de atuação. Se a sua área de atuação foi ampliada, se o conhecimento de sua área de atuação foi ampliado. E se perguntava se o aluno costumava frequentar as palestras. Nós questionamos também o que levou o aluno a se interessar pela palestra, se ele julgava esse projeto como uma estratégia viável de auxiliar no processo de ensinar e aprender. E pedimos também para eles citarem alguns pontos positivos e negativos do projeto Café com Química, para que, desse modo, a gente pudesse ter uma visão do que o aluno queria no ciclo de palestras e o que estava sendo bom e o que estava sendo ruim, para, assim, aprimorar o projeto. Resultados e discussão do nosso trabalho.
Nessa pesquisa participaram 53 alunos, sendo 50 graduandos e 3 pós-graduandos. Na análise de perfil dos alunos, a gente pôde perceber que os alunos que mais participaram são alunos que estão na faixa etária de 21 anos a 30 anos, com a percentagem de 52,8%. E também os alunos que mais participaram são do sexo masculino e fazem parte do sexto período, onde vale ressaltar que há muitos anos atrás a ciência era exercida apenas por homens. E ao longo dos anos isso vem mudando e as mulheres, elas vêm tendo bastante influência no ramo da ciência. Com relação aos alunos do sexto período, a gente pode notar que esses alunos, eles se encontram nos anos finais da graduação e eles procuram alguma forma de complementar as suas ACCs. Com relação aos outros questionamentos, elas foram agrupadas e a gente tem 5 tópicos. No primeiro tópico é sobre a participação dos alunos nas palestras. E na figura 1, apresenta que 45,3% responderam bom, apontando que esses alunos eles estão preocupados com a sua vida acadêmica, sendo que as palestras é um local de troca de ideias, informações e conhecimentos. E essas palestras, ela tem uma grande contribuição na vida acadêmica desses alunos e que eles estão cientes do ganho que é estarem engajados em eventos. No segundo tópico, fala sobre a relevância dessas palestras para a formação acadêmica desses alunos e a influência que essas palestras têm para a pós-graduação. Na figura 2, esboça sobre a relevância dessas palestras, onde esboça que 50,9% responderam ótimo e 43% excelente. Desse modo, as palestras elas apresentam um cenário de oportunidade para o enriquecimento da aprendizagem e do conhecimento, além de expor temas relevantes na vida acadêmica e posteriormente na vida profissional, além de ter temas que podem atualizar esses alunos. Na figura 3, corresponde à influência das palestras para cursar uma pós-graduação. De modo que 41,5% consideram excelente, evidenciando que as palestras elas despertam o interesse dos alunos, pois as palestras, além de engrandecer a formação profissional do estudante, fornecem um alicerce para dar continuidade aos estudos nos programas de pós-graduação. Já no tópico 3, relaciona-se à melhoria da articulação estudantil desse aluno, se desenvolveu o senso crítico dele e se favoreceu o seu crescimento pessoal. Na figura 4, referente à melhoria da articulação estudantil desse aluno, a gente pode ver que 35,8% responderam ótimo e 34% excelente, sendo notório que as palestras elas motivam, impulsionam os estudantes a desenvolverem mais atividades científicas. Sem contar que os benefícios que as palestras têm é de aprimorar habilidades, conhecimentos e atitudes, proporcionando o começo de novas compreensões de aprendizagem e um olhar mais gentil e atento sobre um assunto de interesse pessoal ou profissional. Na figura 5, é sobre a contribuição dessas palestras para o desenvolvimento do senso crítico, onde 41,5% responderam excelente e 35,8% responderam ótimo. Considerando que esse tipo de evento é para ampliar a cultura, a troca de conhecimentos com o profissional especialista, e também a gente pode observar que, por parte do aluno, é necessário que ele possa indagar, tirar dúvidas sobre o assunto que está sendo repassado. Por isso, o aluno ele precisa adotar uma perspectiva mais abrangente do que se estuda e estabelecer e formular novas ideias. Na figura 5, que corresponde à contribuição para o crescimento pessoal desse aluno, a gente pode notar que 41,5% responderam ótimo, de maneira que é de extrema importância preparar o educando para a vida profissional, destacando-se de que as atividades fora de sala de aula trazem benefícios ao universitário. Na categoria 4, é sobre as diversas áreas de atuação que esse aluno pode cursar. A gente pode observar que 45,3% responderam excelente e 41,5% ótimo. Muitos alunos eles têm em mente que quando entram na graduação eles vão ser só professores, e é justamente o Café com Química vem para desmistificar isso, para mostrar que o aluno ele tem várias possibilidades, que ele pode atuar em vários locais.
No quinto tópico, é sobre o que instigou esses alunos a participarem das palestras, se o Café com Química ele auxiliou no processo de ensinar e aprender, e quais os pontos positivos e negativos. Com relação ao que instigou esses alunos a participarem, um aluno respondeu que é com a correlação ao cotidiano, que a palestra ela mostra a evolução da ciência e a aplicação no meio social. E se o Café com Química auxiliou no processo de ensinar e aprender, um aluno respondeu que estimula a curiosidade, dá oportunidade ao conhecimento e integração com novas áreas de atuação. E os pontos positivos e negativos, um aluno respondeu que os pontos positivos é saber que a química ela está inserida em diversas áreas e que muitas vezes não temos conhecimentos. Com relação aos pontos negativos, foram mesmo só questões técnicas, questão de horário, questão de microfone, só essas questões mesmo. Ou seja, os pontos positivos eles se sobressaíram dos pontos negativos. Conclusão do nosso trabalho, o projeto Café com Química corrobora para a ampliação e propagação do conhecimento científico, contribuindo no desenvolvimento da formação acadêmica dos estudantes de licenciatura em Química, abordando aspectos no que diz respeito ao crescimento pessoal e profissional do participante. Os resultados demonstram que a maior parte dos acadêmicos participantes dos eventos pertence à faixa etária entre 21 a 30 anos, com a percentagem de 52,8%, com uma preponderância de alunos do sexto período e uma maior parcela de discentes do gênero masculino. E também que a análise das respostas às perguntas do questionário indicou que as palestras elas contribuíram no processo de ensino-aprendizagem, visualização e correlação com fatos cotidianos, propiciando uma aprendizagem contextualizada e mais significativa. Aqui estão algumas referências do nosso trabalho. E eu agradeço ao UESP e também ao PET Química UESP. E logo abaixo tem alguns contatos, que é o do nosso tutor, o meu, que sou a Karina, da Natasha e da Carolina. E também tem as nossas redes sociais, que vocês podem estar acompanhando mais o nosso trabalho, que no Instagram é @PetQuímicaUESP e no YouTube é PetQuímica Ensino. Muito obrigada.